Ora viva, Manuel Moreira, medicina tradicional chinesa, macrobiótica, arte de viver com saúde, com sucesso, com felicidade, não é? Hoje quero-vos apresentar aqui as previsões e as chaves do sucesso para este ano 2024, que é o ano chinês do chamado Dragão de Madeira Yang, não é? Na astrologia chinesa, portanto, segundo portanto, a sabedoria taoísta, né? que é a origem da astrologia chinesa, é a origem taoísta, né? Portanto, em primeiro lugar, portanto, sob o ponto de vista dos troncos celestes e dos ramos terrestres, né? Portanto, em 2024 o tronco celeste é madeira, né? Portanto, relacionado com o céu é madeira. O ramo terrestre, relacionado com a terra, é o dragão, portanto, é terra, né? Então, a madeira, portanto, que pode ser associada em termos simbólicos, por exemplo, como a árvore, por exemplo, né? Embora também esteja relacionado com os outros vegetais, alimenta-se da terra, os outros vegetais também, né? Então, no ciclo de 5 elementos, a madeira controla a terra, portanto, em caso de excesso de madeira, isso vai inibir a terra. É o caso, por exemplo, no caso de saúde do ser humano, por exemplo, quando há um excesso de yang, por exemplo, do fígado, porque o fígado está relacionado, pertence ao elemento madeira, né? A madeira, em termos de órgãos, está relacionado com o fígado e vesícula biliar, né? Então, por exemplo, quando há um excesso de yang do fígado ou quando há uma estagnação de energia do fígado, por vezes, em determinadas circunstâncias, há uma invasão de energia ao elemento terra, que é baço, pâncreas, estômago. Há uma invasão de energia ao estômago. Isso pode provocar diversos problemas do estômago, por exemplo, né? Agora, sob o ponto de vista do I Ching, não é? Portanto, o I Ching é um livro muito conhecido como o livro da adivinhação chinesa, né? Isto aqui é um exemplo de um livro, né? Tenho muitos livros destes, né? De diversos autores, né? Então, o ano 2024 corresponde ao hexagrama 55, né? Portanto, neste hexagrama, portanto, cada hexagrama tem 2 trigramas. Neste caso, o hexagrama superior representa o trovão e o hexagrama inferior representa o fogo, né? Então estão a ver que há aqui muito yang, né? Portanto, além de ser um ano yang, portanto, aqui estão a ver aqui que aparece o trovão, que tem características yang, dinâmico, né? Fogo, etc. E o fogo mesmo, né? Portanto, este hexagrama 55 é chamado Feng ou plenitude. Em termos de adivinhação, por exemplo, imaginem que alguém tem uma dúvida existencial ou qualquer coisa que está hesitante, o que é que deve fazer assim, deve fazer assim, então, pode perguntar ao I Ching. Há maneiras, eu não vou explicar isso agora, né? Em termos de adivinhação, então, por exemplo, quando a pessoa pergunta e lhe sai este hexagrama 55, pronto, o significado é que, por exemplo, quando a ação e impulso, a parte física, corporal, se aliam à inteligência e à clareza de espírito, o ser humano vence todos os desafios, né? Portanto, este é um dos segredos para vencer em 2024, né? Aliar a parte física à parte mental, espiritual, né? Portanto, e aí vamos sair vencedores, né? Mas em termos do planeta Terra, portanto, que é Yin, estar com muito fogo, portanto, o caso do trigrama inferior, aqui do hexagrama 55, né? Isso não é benéfico, né? E no trigrama superior temos trovão, portanto, um clima extremo, portanto, também duas coisas extremamente yang, né? Então, temos depois em 2024, digamos, muito fogo, digamos assim. Ora, pela teoria dos 5 elementos, o fogo controla o metal, né? Então, o metal está relacionado com pulmões em intestino grosso, né? Portanto, o fogo em excesso pode invadir o metal, né? Então, o caso dos pulmões em intestino grosso. Por isso, há que cuidar, sobretudo neste ano de 2024, né? Da saúde dos pulmões e do intestino grosso. Cuidado, né? Em caso de dúvidas, podem falar comigo, né? Então, também a nível familiar pode haver conflitos, né? Também a nível financeiro, portanto, porque o elemento metal está relacionado com dinheiro, portanto, o dinheiro está relacionado com o elemento metal, né? Até o dinheiro antigamente era usado através de metais, né? Das moedas. Hoje em dia ainda se usam, mas já se usa muito dinheiro digital, né?
Então, portanto, pode haver também alguma crise, né, financeira. E a nível social, terrestre, podem ocorrer conflitos políticos, portanto, manifestações, guerras, etc. Né? Além das que já temos. Mas convém lembrar estrategicamente que interno é principal, externo é complementar. Né? Portanto, devemos cuidar e estar atentos à nossa consciência, né? Aos nossos sentimentos, às nossas atitudes, aos nossos comportamentos, né? Assumir a responsabilidade, não é? Este ano vai ser difícil. Não, não é assim. Isso é um desafio, não é? Isso é um desafio. Depois cada um deve fazer a sua parte para vencer, não é? Portanto, então, também convém, além de ter em mente que interna é principal e externa é complementar, também convém ter em mente que necessidade é principal, desejo é complementar. Cuidado, muita gente confunde, muita gente inverte, não é? Faz só aquilo que gosta, só aquilo que sabe bem, em vez de se preocupar em fazer o que precisa ser feito, o que é necessário ser feito, não é? Então devemos ter a humildade, portanto, de usar o mínimo necessário, né? O princípio da alavanca, mínimo de esforço para máximo resultado. Então, pronto, usar o necessário. E o desejo é complementar, portanto, excesso de desejo, como excesso de gula, excesso de luxúria, excesso de ganância, isso vai dar azar entre aspas, não é? Vai dar como resultado, portanto, vai gerar fogo, vai gerar problemas, doenças, miséria, pobreza, etc. Né? Portanto, para a saúde, longevidade e felicidade, então, segundo os ensinamentos taoístas, sugerem que nós tenhamos sintonia, harmonia com a natureza, não é? Portanto, saber usar na proporção correta Yin Yang, não é? Yin Yang está presente em tudo. A pessoa para caminhar, caminha a perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita, perna esquerda, perna direita. Não existe em nada no universo, em fenómeno nenhum, não existe só Yin ou só Yang, não é? Não existe nada só comparado, não existe nada só com movimento, não existe nada só esquerdo, não existe nada só direito, não é? Tem sempre os dois lados, não é? Sempre mais um que outro, não é? Em proporções diferentes, consoante a necessidade, não é? Então, convém estudar isso e perceber isso, não é? Também, portanto, essa questão do Yin Yang, não é? Saber usar o Yin Yang, não é? E saber usar também os 5 elementos. Então, por exemplo, nós temos 5 dedos, não é? 5 dedos em cada mão, 5 dedos em cada pé, temos 5 grupos de órgãos principais internos, por exemplo, o elemento água, que é a rins e bexiga, o elemento madeira, que é a fígado e vesícula biliar, o elemento fogo, que é, por exemplo, o coração e o intestino delgado, etc. Né? São 5 elementos. Né? Citei apenas agora 3. Né? Também não abusar, por exemplo, de esforços, excesso de trabalho, excesso de vícios, etc., cuidar, por exemplo, da alimentação, do exercício, da respiração, desenvolver consciência, bondade, respeito, justiça, sabedoria. Pronto, esse é o caminho, né? O caminho que os sábios taoístas nos recomendam, né? Para termos sucesso. Né? Então, devemos preservar os nossos 3 tesouros, né? Jing, Qi e Shen. Jing é aquilo, é uma palavra chinesa, portanto, que significa, está associado com a hereditariedade, com a nossa hereditariedade, com o ADN, com a energia que recebemos do nosso pai e da nossa mãe, né? Mas também com a preservação de energia da reserva, incluindo a energia da reserva, da respiração e da alimentação, por exemplo. Né? Depois, além do Jing, temos o Qi. Portanto, o segundo tesouro, o Qi. Né? O Qi é a energia vital. Então, devemos cuidar da nossa respiração, da nossa alimentação, exercício, praticar, por exemplo, Qigong, Tai Chi Chuan, artes marciais, etc. Pronto, saber usar as nossas energias, mesmo no trabalho também, por aí fora, né? Saber preservar a nossa energia. Não só desenvolver e captar energia, mas também saber preservá-la, né? E depois temos o Shen. O Shen é a consciência, né? Então, para desenvolvermos a nossa consciência, para além portanto, para além de estudarmos, para além de estarmos atentos, devemos, por exemplo, praticar meditação, praticar Qigong, praticar respiração, exercícios respiratórios, por exemplo. Né? Então, para cuidar desses nossos 3 tesouros, é importante a pessoa, por exemplo, deitar-se cedo, deitar-se até às 22 horas ou até às 22h30, sempre possível, né?
ter cuidado com os 3 venenos do ser humano, que são ganância, raiva e ignorância, né? Então, para evitar esses 3 desejos, né? Ou melhor, para evitar esses 3 venenos, né? Esses 3 venenos, né? Pronto, para além de muitas outras coisas, né? Em vez de usarmos esses 3 venenos, devemos, pelo contrário, cultivar as 3 joias de Lao Tse, né? A nível individual, familiar e social, que são simplicidade, compaixão e humildade, né? Então, simplicidade tem a ver com a pessoa, por exemplo, não desperdiçar energias, não desperdiçar dinheiro, ter o mínimo de desejos, focar-se nas necessidades, como acabei de explicar, né? Portanto, sem ganâncias, etc. Ter compaixão, portanto, não fazer mal a ninguém, não fazer sofrer as outras pessoas, pelo contrário, espalhar a alegria, espalhar bem-estar, espalhar a luz, para ajudar as outras pessoas, ensinando as outras pessoas, ajudando as outras pessoas, etc. Né? E humildade, portanto, compreender, respeitar o pensamento, os sentimentos, os comportamentos das outras pessoas. Né? Assim, com esta atitude, né, de simplicidade, compaixão e humildade, aí vamos atrair também para nós saúde, longevidade, riqueza e felicidade. Né? Conclusão. A Madeira... Portanto, nós estamos no ano do dragão de Madeira Yang, né? Portanto, a Madeira Yang, simbolicamente, é uma árvore adulta, por exemplo. A árvore adulta é ambiciosa, ela teme a seguir o seu caminho, luta pela luz, com muita firmeza, portanto, ela possui muita firmeza, princípios de autoridade, né? Então, a madeira, como já expliquei, está relacionada com o fígado e vesícula biliar. O fígado, na medicina chinesa, é considerado o general do corpo, porque a nível mental e espiritual, o fígado está relacionado com a nossa capacidade de visão, organização, planeamento, estratégia, né? A vesícula biliar está relacionada com a nossa capacidade de decisão. Portanto, na medicina chinesa, ou mesmo na cultura chinesa popular, quando uma pessoa é muito decidida, diz-se que a pessoa tem uma grande vesícula biliar, né? Então, por isso... como este ano é governado, entre outras coisas, aqui pelo elemento de madeira, né? Então, se soubermos usar as coisas como devem ser, né? Então poderemos sair vencedores, né? Porque a madeira é o general, né? Pronto, então, este ano de dragão de Madeira Yang, portanto, ano 2024, neste ano nós temos o tronco celeste Madeira, que está associado com o céu, em conflito com o ramo terrestre Dragão, a terra, né? Ou seja, temos a madeira ameaçando ou sugando a terra, né? Então, portanto, por exemplo, no caso da árvore, portanto, a árvore suga a terra para crescer, por exemplo, né? Mas a terra neste caso é o dragão, né? Então, com a terra assim ameaçada, poderão ocorrer, por exemplo, terremotos a nível terrestre, né? No ano 2024, poderão ocorrer, por exemplo, terremotos, inundações, desmoronamentos, por exemplo, etc. Né? Por outro lado, isto é a parte negativa, né? Mas tudo tem yin e yang, tudo tem os polos opostos, né? Então, por outro lado, a nível positivo, por exemplo, o dragão é cheio de força, vitalidade, autoconfiança, dinâmico, otimista, né? Mas, agora, mais uma vez, a parte negativa, né, do dragão. Não é astuto, não usa estratégia, faz as coisas à força. Então, precisamos ter cuidado, não cometer esse erro, né? Não fazer as coisas assim à bruta, né? Então, portanto, contudo, na astrologia chinesa, se uma pessoa tiver na sua carta astrológica um tigre ou um dragão, ela é considerada imbatível, né? Portanto, é uma pessoa vencedora, né? Se tiver tigre ou dragão, né? Portanto, o tigre e o dragão são os 2 animais do zodíaco chinês mais fortes, né? Então, portanto, neste ano de 2024, poderá ser um ano difícil, né? Prevê-se, pela sabedoria taoísta, que sim, né? Mas para quem souber usar a sua própria consciência, discernimento, né? Inteligência, né? Quem tiver sonhos claros e objetivos claros, metas claras para este ano, quem souber desenvolver autocontrole emocional e mental, né? Desenvolver serenidade, né? E quem agir com determinação e perseverança, né? Sairá vencedor em 2024, né? Esta é a minha previsão. Apesar dos obstáculos e batalhas a travar. Isso aí é de esperar, né? Portanto, mas já estou a avisar, portanto, vocês já estão também prevenidos, né?
Então, lembrando sempre que, apesar de vivermos num mundo condicional, pois estamos sempre condicionados às leis naturais e aos fenómenos cósmicos, não é? Aos terremotos, sei lá, mil e uma coisas, não é? Inundações, chuva, sol, etc., não é? Portanto, cada um de nós é o autor e responsável por sua própria vida, não é? Cada um de nós é responsável pelo nosso próprio destino. É importante assumirmos essa responsabilidade. Por isso, tenham bons e acertados pensamentos, sentimentos e comportamentos, não é? Pronto, em 2024, pelo menos para já, não é? Portanto, viva o nosso e o vosso sucesso, não é? Viva 2024, Dragão de Madeira Yang. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo. Contactem-me se precisarem, não é? Vejam aí na descrição do vídeo, tenho os meus contactos. Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre.